Irmãos, abram suas Bíblias. Livro de Apocalipse, capítulo 15. Hoje vamos caminhar um pouquinho mais nesses versos. Estamos olhando, as últimas semanas, olhamos Apocalipse 1, de verso 1 a 4. Hoje vamos retomar o versículo 3 e vamos até o verso 8. Apocalipse 15, de 3 até o verso 8. Lá diz assim: E entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro, resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário então se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar ao santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Até aí é o texto dessa noite. Os que estão acompanhando, nós estamos vendo o desenrolar do livro de Apocalipse, e esse trecho especificamente, ele narra os momentos finais desse período de 7 anos. E a partir do capítulo 16, ele volta para narrar detalhadamente. Aqui ele está contando bem rápido, bem sucinto. Daí ele começa a descrever como isso aconteceu. Dito isso, então vamos caminhar no texto e ver o que nós aprendemos. Verdade central, que é a lição principal do texto, é essa: há razões justas para os juízos de Deus. Por que essa verdade central está aqui? É muito comum as pessoas olharem ao lerem o livro de Apocalipse, chegar à seguinte conclusão: mas precisava de tudo isso, Deus? Precisava ser tão rigoroso? O Senhor não pesou a mão demais? Então, afinal de contas, quais são as razões? Por que Deus tem que ser tão rigoroso com o mundo do futuro? Por que ele tem que fazer isso? E aqui você vai descobrir algumas razões justificadas. Deus não faz coisas sem uma justificativa. Então, hoje, o nosso objetivo, ao sair daqui ou ao terminarmos o culto, você deve saber o seguinte: quais são então as razões para Deus julgar o mundo? Quais são as razões justas? Se ele tem razões, quais são? E hoje nós vamos ver 3 nesse trecho, razões que são apresentadas. Vamos fazer a explicação do texto. Eu sempre tenho dito para vocês que a Bíblia tem que ser estudada assim: você lê o texto e explica. Então você entende o que está acontecendo e depois você aplica o texto. O que o texto tem a ver com a minha vida? O João viu isso, legal. Explica o que ele viu, e aí nós olhamos todos os detalhes. E depois o que isso tem, qual é a relação disso com a minha vida, com as minhas lutas, com o meu casamento, com o meu trabalho, porque a Bíblia não foi dada para encher cabeça, não é isso. O objetivo aqui não é só trazer conhecimento, mas é entender a história e tirar as lições. Então vamos ver a explicação do texto, tá bom? Eu quero apresentar 3 razões, elas vão aparecer aqui, para os juízos de Deus. Eu já vou antecipar as 3. A primeira é o seu zelo. Deus vai punir o mundo, Deus vai disciplinar o mundo por causa do seu enorme zelo. Nós poderíamos até colocar aqui a ideia de o cuidado que ele tem com o seu povo, o amor que ele tem com o seu povo, exige que ele faça isso. É o zelo por nós, pelos salvos de todas as eras. Deus então vai responsabilizar o mundo, Deus vai disciplinar o mundo por aquilo que eles fizeram com o seu povo.
A segunda razão é o seu caráter. Deus, ele precisa, o seu caráter exige isso. Deus é santo, ele é santo, justiça, Deus é santo, santidade implica em que ele tem que punir o mal. E se ele não punir o mal, ele não é santo. Se ele não lidar com o pecado e com a maldade, então ele é um Deus que a sua santidade é relativa. E Deus não é assim. Então o seu caráter exige que ele se posicione. E por fim, a última razão é que Deus tem propósitos. Deus tem alguns propósitos elevados e para atingir esses propósitos, Deus então vai punir a humanidade. Tá aí, é isso que nós veremos essa noite. 3 razões pelas quais os juízos de Deus são derramados na terra: seu zelo, seu caráter e os seus propósitos. Dito isso, então vamos ver aí as razões. A primeira delas é o zelo de Deus. Se você olhar para o versículo 3, você vê que ele diz assim: aquelas pessoas estão no mar de vidro lá no céu e entoavam um cântico de Moisés. A última semana nós olhamos o cântico de Moisés e nós vimos muito bem o que é isso. O cântico de Moisés, ele é visto em Êxodo 15 e visto também uma parte dele em Deuteronômio 32. Eu não li Deuteronômio capítulo 32. O cântico de Moisés entende-se que era o cântico que foi feito após eles atravessar o Mar Vermelho. Eles estão com medo, Deus abre o mar e durante toda a madrugada eles entram por meio daquele mar com tochas da mão, tudo escuro, até chegar do outro lado. Pela manhã, quando eles estão prestes a sair, os egípcios entram atrás, e mais ou menos na altura do meio desse percurso, que era um percurso longo, quilômetros, muitos quilômetros. Eu não lembro aqui a distância correta, mas parece-me que é cerca de quase de 50 quilômetros de travessia. É uma distância razoável. Para você ter uma ideia do que é isso, é mais ou menos daqui entre Bragança e Terra Preta, ou Bragança e Mariporã. Imagina você entrar num lugar com muros de água do seu lado e você andar nessa distância. É muita coisa. Eles precisavam dar horas. Na mais breve das estimativas, porque ninguém sabe certinho o ponto que eles atravessaram. O Mar Vermelho, se você digitar no Google e procurar Mar Vermelho, se fosse o Mar Vermelho ele sobe e na pontinha dele, lá em cima, ele tem 2 braços pequenos, chamado Mar de Juncos. A maioria dos historiadores entendem que eles atravessaram ali no Mar de Juncos, porque se atravessasse no Mar Vermelho, aí é mais de 100 quilômetros. Aí seria uma coisa assustadora de entrar. Sabe que é 100 quilômetros de travessia no mar a pé? O povo saindo do Egito cansado, então eles atravessaram num pequeno braço, mas ninguém sabe onde é. Por isso, fica incerta a distância. Menor das estimativas é que era 30 quilômetros. Ainda assim, é sair de Bragança a pé, ir até Atibaia e voltar. É uma distância significativa. Dito isso, nós vimos então que eles chegam do outro lado e eles fazem o cântico de Moisés. Eles dizem: louvado seja o Senhor, e cantam. Os judeus, eles têm na sua inódia, na sua coletânea de hinos, eles têm 10 hinos. Se você fosse a uma sinagoga judaica e fosse participar de uma celebração judaica, eles tradicionalmente têm 10 hinos, eles cantam. E um deles é o cântico de Moisés. Esse é o primeiro cântico. Vocês sabiam que esse cântico de Moisés é o primeiro canto, é a primeira canção da Bíblia? Então eles cantam isso. E aí depois eles têm outras canções que feitas no livro de Salmos, eles vão cantando várias coisas. Mas tem uma coisa que os judeus não têm. É a segunda parte. O cântico do Cordeiro. Isso não tem. Então os judeus cantam várias músicas e João escreve aqui para fazer um paralelo dizendo: as pessoas que estão lá no céu neste momento, elas estão louvando assim como aqueles que foram libertos do Egito, atravessando o mar, louvavam. Então esse é o cântico de Moisés, o servo de Deus. Não preciso explicar servo de Deus, que você sabe quem Moisés era. E aí agora simplesmente ele introduz: e o cântico do Cordeiro. Os primeiros leitores judeus, eles ficaram olhando para isso falando: o que será que é o cântico do Cordeiro? Nós vimos parte desse cântico acontecendo no capítulo 5. Olha na Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, nós vemos um trechinho do cântico do Cordeiro, tá bom? Quando Jesus toma o livro na mão e ele abre os selos, você vai ver lá no versículo 8, que fala assim: quando
Jesus, o Cordeiro, né, tomou o livro, os 4 seres viventes, que são 4 querubins, e os 24 anciãos, que é a igreja, já expliquei para vocês, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, as quais são orações dos santos, e entoavam um novo cântico dizendo, olha qual é o cântico do Cordeiro: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com seu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então aí você tem um pedacinho do Cordeiro, do Cântico do Cordeiro, versículo 13 também. Então ouvi de toda criatura que há no céu e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, dizendo... Aí você tem mais um pedacinho do Cântico do Cordeiro. Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes, os 4 anjos dizem, amém. Nós já cantamos essa música, conhece essa música na igreja? Que fala, aquele que está sentado no... ao que está sentado no trono. Conhece essa música? Conhece? E ao Cordeiro seja o louvor e a honra Eles estão cantando isso aqui. Esse é o cântico do Cordeiro. E parte desse cântico, então, vai ser visto também no capítulo 15, que é o versículo que nós estamos lendo. A continuação do cântico do Cordeiro é: grandes são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Então esse é o cântico do Cordeiro. E por que eles estão cantando? Eles foram libertos, foram salvos e agora eles prestam esse culto. Porque o zelo de Deus é a razão do juízo cair sobre a terra. Zelo é a justa vingança pelo mal que o mundo fez aos seus filhos. Deixa eu dizer para você que tudo aquilo que é feito contra a igreja de Cristo, tudo aquilo que é feito contra o povo de Deus, não está passando desapercebido. Uma vez por mês nós temos o nosso domingo missionário, nós lemos histórias aqui de pessoas que estão acorrentadas, são privadas de sono, são privadas de roupa, de comida, filhos que são sequestrados dos seus lares, espancamento sobre homens e mulheres. E aí você pode pensar assim, mas Deus não está vendo isso? E a resposta é, Ele está vendo, mas não chegou a hora dele punir o mundo por causa disso. Então, quando o rigor do livro de Apocalipse é derramado sobre a terra, Deus está dizendo assim, chegou o momento de eu retribuir a este mundo todo o mal que ele fez a cada um dos meus filhos. Isso deveria confortar o seu coração. Talvez hoje você esteja aqui sentado e você sofre em alguma esfera algum tipo de perseguição. Existem pessoas que sofrem perseguição no nosso contexto de Brasil, não todo, mas dentro do nosso contexto, da nossa cidade aqui, não conheço pessoas que estejam sofrendo perseguição física, que apanham por causa de Cristo. Isso parece que está um pouco mais longe da nossa realidade, embora nessa noite há irmãos ao redor do mundo que estão sofrendo nesse contexto de perseguição física. São açoitados, são amarrados, se forem surpreendidos num culto como esse daqui, serão executados. E o que Deus vai fazer a respeito disso? Deus está catalogando, anotando cada uma dessas ofensas, e Ele dará a justa retribuição. Mas nós que estamos aqui no nosso contexto, talvez hoje você esteja aqui e você é perseguido por alguém da sua casa. Da sua casa eu digo assim, talvez hajam familiares que zombam de você porque você é crente. Talvez você é perseguido por um vizinho. Conheço pessoas que são atormentadas por vizinhos que colocam uma música para perturbar, vizinhos que incomodam. Você quer viver em paz, as pessoas não deixam você viver, não precisa só através do barulho. A pessoa perturba a sua vida, você fala assim, eu queria tanto ter paz, a pessoa não deixa. Anos atrás, antes de existir a nossa igreja em Bragança, a Igreja Batista Redenção em São Paulo, uma senhora veio ao culto de quarta-feira e ela chorou muito. E conversando com os pastores da igreja, ela disse assim, eu não sei mais o que fazer. E nós perguntamos, qual é o problema, qual é a sua luta? E ela falou, meu vizinho. Eu já tentei fazer tudo para ter as pazes com ele, tudo. Mas ele sempre perturba. Então eu decidi fazer um muro, construir um muro no meu terreno
e levantar esse muro bem alto. Mas toda vez que eu construo um muro, quando eu saio para trabalhar, ele vai e desmancha o muro. Já pensou isso? Ela chama pedreiros, os pedreiros colocam os blocos, o bloco, quem mexe com construção sabe que ele tem um tempo para curar, para secar. E ele derruba. E ela falou, eu não sei mais o que fazer. E ela chorou muito e pediu para a igreja orar. Orem por mim, para que Deus abra uma porta para que eu possa sair. Passaram-se 15 dias, ela voltou à igreja e ela falou assim, vocês podem parar de orar. E as pessoas ficaram contentes e perguntaram, o que aconteceu? Seu vizinho parou? Ela falou, eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu com ele. Alguma coisa muito grave aconteceu e ele faleceu. Nesses 15 dias que vocês estão orando, ele morreu. Ele foi deitar, não aconteceu nada, ele simplesmente morreu. Cuidado quando as pessoas orem. E cuidado se você estiver perturbando o vizinho crente. Vai aprendendo aí. Pergunta se seu vizinho é crente. Você fala, é crente? Não é. Tá aí perturba. Não. O fato é, o nosso Deus, não sei porquê, às vezes ele atua e vinga na história, no momento, dentro do seu contexto de vida. E às vezes ele deixa você passar anos, décadas, debaixo de uma perseguição. E você chora, fala, até quando? Deus fala, até que a medida para eu disciplinar isso chegue. Conhecem textos como esse? Então, olha, a primeira razão de Deus punir no livro de Apocalipse com grande rigor é que Ele ama o seu povo de forma intensa. E há um texto no livro de Salmos que fala que Ele recolhe num odre, num pote, as lágrimas do seu povo. Então você chora, fala, Senhor, me livra. E Ele fala, agora não. Senhor, me ajuda. Não é o momento. E essa é a nossa dificuldade. Olha um texto bíblico, Romanos capítulo 12, versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim, olha o que a orientação dada pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo, não vos vingueis a vós mesmos, amados. Se acontece uma coisa com vocês, fala, não, peraí, eu não vou deixar assim, vou me vingar. A Bíblia fala, não se vingue do mal que é feito contra você. E ele continua, mas dai lugar à ira de quem? De Deus. E ele diz assim, porque está escrito, ó Deus falando, a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Vocês acham que esses textos que estão na Bíblia são só vazios? Deus está dizendo assim, não se vingue do mal que está sendo feito contra você, porque a vingança disso pertence a mim. E eu garanto para vocês, eu vou retribuir o mal feito contra o meu povo. Então o livro de Apocalipse, quando você vê o rigor, que nós vamos entrar no capítulo 16, e vocês vão ver quão rigoroso é isso. Ele está dizendo, estou fazendo isso por causa do meu zelo, eu amo tanto vocês, e vocês sofreram, o povo de Deus não só de agora, durante a igreja de todas as eras, e também o povo de Israel. Eu amo tanto vocês foram tão perseguidos, agora é hora de eu retribuir o mundo sobre o que fizeram com vocês. Haverá uma parte na frente do livro de Apocalipse que Deus diz assim, o povo desse mundo foi tão sanguinário, eles tiveram tanta sede de sangue, e aí o texto fala assim, então darei a eles sangue para beber. Eles querem beber sangue? Então darei a eles. E aí Deus violentamente vai punindo o mundo. Então se alguém perguntar para você, por que Deus é rigoroso? Fala assim, Ele está fazendo isso, pelo amor que Ele tem. Eu vou passar desse ponto, mas eu queria que você entendesse de maneira fácil. Suponha que você tem um filho que você ama muito, uma filha que você ama demais. E aí você vê alguém ferindo aquela criança, machucando, atacando, fazendo maldade com aquela criança. Você como pai e mãe, o que sobe no seu coração? Pode falar, sobe ira. E essa ira, nós até podemos errar, mas Deus não. Aquela ira se acende e Ele fala assim, eu vou retribuir a você o mal que você fez com os meus filhos. Isso é o livro de Apocalipse. Vou seguir adiante. Deus ama você. Todo mal, toda perseguição que é feita contra você será retribuída. Às vezes aqui, mas com certeza no futuro Deus vai responsabilizar todos que fizeram. Alunos que são aqui, que são crentes e que são perseguidos por professores, são zombados por professores na sala de aula, na universidade, funcionários que são oprimidos porque são crentes, vizinhos que perseguem e, pasmem, até familiares de sangue que se tornam um entrave, uma pedra sobre você. Deus está anotando cada uma das ofensas e na hora certa Ele retribuirá isso
porque Ele é zeloso. Tem um livro na Bíblia que as pessoas, e Romanos até lê bastante. Naum é um livro que as pessoas nem sabem. Eu falo, nossa, Naum tem na Bíblia, mas tem. Se você pegar o índice, você vai encontrar um homem chamado Naum. Olha o que é dito lá em Naum. O Senhor Deus é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva, sabe o que é? Ele vai aguardando, ele vai segurando, reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande poder, e preste atenção, Ele jamais inocenta o culpado. Então você fala, Senhor, o Senhor não vai fazer nada com a pessoa que está me fazendo? Ele fala assim, eu sou tardio. Mas eu quero que você saiba que eu não vou deixar impune o culpado. Ele será punido por aquilo que ele faz. O que deve surgir no coração de um crente ao saber de verdades como essa? Se você hoje está aqui ou nos assiste e você sofre perseguição, esses textos estão sendo escritos para confortar o seu coração, sabendo que Deus vê. E se Deus não está respondendo agora, é porque não é a hora. Ele é tardio em se irar, mas Ele vai vingar o mal que é feito contra você. Não se preocupe. Cedo ou tarde, esse juízo cairá. Outra razão para o juízo de Deus, então, o primeiro é o seu zelo, o segundo é o seu caráter. Isso tem a ver com quem Deus é. O fato de tudo aquilo que Deus é na sua essência exige que Ele se posicione. Se Deus não agir, então a sua divindade vai ser questionada. Você olha para o versículo 3 e é dito assim: grandes são, ou grandes e admiráveis são as tuas obras. O que é isso, grandes e admiráveis são as suas obras? Ele está dizendo que Deus é criador. O evangelista João, ao escrever esse livro, fala, Senhor, as tuas obras, tudo o que o Senhor fez é admirável demais. O Senhor é um Deus criador. É preciso que as pessoas reconheçam isso. O mundo não reconhece, mas você deve reconhecer. Deus é aquele que criou. Segunda coisa que ele diz no texto, grandes e admiráveis são as suas obras, Senhor, Deus, e ele fala assim, Deus Todo-Poderoso. A Bíblia ensina que nosso Deus é onipotente. Hoje nós acabamos de cantar uma música aqui que falava assim, sobre os atributos de Deus, não é? Deus é Rafá, Deus é mais o que na música? Quem lembra? Shalom, a minha paz, Jireh, o meu provedor. Como? Chamar, Deus presente está. Marcelo não entende isso. Elohim, outro igual não há. Deus é o Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu gostaria que naquela música tivesse uma expressão, que é a expressão do nome de Deus, que é mais temida na Bíblia. Você sabe qual é o nome? Jeová Sabaote. Esse daí as pessoas, o judeu, era o que o judeu queria ver. E quando alguém mencionava isso, era terrível. É o Deus da guerra, dos exércitos. É o Senhor de todos os exércitos. Então ele falava assim, Jeová Sabaote. Quando você é perseguido, o Deus da guerra vê. E lá do céu, ele lembra e fala assim, não se preocupe, o mundo será punido, porque eu sou o Criador. Se eu sou o Criador, eu posso julgar a criação. Ela é minha, eu lidarei com ela. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu só não tenho poder, eu tenho todo o poder, eu sou onipotente. E se eu sou onipotente, você está sentado aqui hoje, isso deveria confortar o seu coração também sabendo. O Marcelo aqui orou por pessoas que são doentes, Reginaldo, quem mais? A Márcia e outros, às vezes, que estão enfrentando lutas em diversas áreas, saúde, família. O nosso Deus é todo-poderoso. Quando você se aproxima dele, você precisa se aproximar em fé e falar, Deus, há uma palavra sua, essa situação muda. O Deus que é todo-poderoso, vocês sabem que no próximo final de semana é celebrado um feriado nacional, certo? Qual é o feriado? O Dia do Índio? Não. É? 7 de setembro, que é o feriado do quê? Sim. O que é? Independência. Nesse feriado da independência, haverão manifestações no Brasil inteiro. Pessoas de todos os lados, inconformadas com coisas que estão acontecendo, vão se levantar e vão aproveitar o momento para se manifestar. Independente da sua vertente, se você concorda, se você não concorda, se é certo, se não é, e o debate aqui não é política, a igreja é apartidária, é assim que deve ser mesmo. Mas há uma coisa que você tem que saber, o nosso Deus é onipotente, Ele põe no poder e Ele tira do poder, Ele mata, Ele prende.
Ele tira ministros e coloca ministros. Ele levanta nações e joga a nação embaixo. Então, é errado fazer manifestações? Não, mas a maior manifestação que você faz é bater na porta do Jeová Sabaote e falar: Senhor, o teu povo está sofrendo. E olha, prefeitos deveriam tremer quando uma igreja ora. Se uma igreja fala: nós vamos orar para que Deus mude, nós vamos orar para que Deus coloque a mão nos vereadores, na Câmara, que eles coloquem, que Deus trabalhe para que cheguem homens e mulheres dignas daquela função. Vamos orar para que Deus coloque a mão no STF, no Senado, em todas as esferas políticas, porque a Bíblia fala: ore. Deus quer que você ore sabendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Nós oramos pouco, porque muitas vezes nós esquecemos desse grande poder. E nós nos acovardamos. A pessoa fala: eu tenho poder na minha mão, eu tenho o poder da caneta, eu tenho o poder da polícia. Eu tenho o poder que excede a todo poder. Eu vou até ele e clamo. E a uma voz dele, acabou. Nas últimas manifestações políticas, vou pegar o exemplo, por exemplo, da Paulista, tá bom? Que aconteceu lá, que tinham milhares de pessoas. Você já imaginou o que aconteceria se todas as pessoas, em algum momento ali, se ajoelhassem e orassem? Pessoas estão falando: vamos nos ajoelhar. E todos aqui, eu sei que lá tem muitos incrédulos, eu só estou imaginando, tá bom? Ou se fosse uma reunião evangélica, milhares de pessoas, e alguém falar: vamos nos ajoelhar. E aqui, vai até para o Guinness, o maior número de pessoas orando ao mesmo tempo. Vamos nos curvar, nos humilhar, vamos pedir perdão pelo nosso país, vamos pedir perdão por nós, vamos pedir para que Deus lave a nossa nação. Meu Deus, sai da frente. Mas o fato é que nós muitas vezes esquecemos que o nosso Deus poderoso, Ele age de formas misteriosas. E Deus fala: bate a minha porta, clama, que Jeová Sabaote se levante, que esse Brasil e mundo afora, um dia vão conhecer o Deus da guerra, porque é o que o livro de Apocalipse mostra. Grandes são as tuas obras, o Criador, Senhor Todo-Poderoso. E aí você tem: justos e verdadeiros são os seus caminhos. Isso evoca a imutabilidade de Deus. Os caminhos pelos quais Deus conduz a história, os caminhos pelos quais Deus conduz a sua vida, são caminhos justos e verdadeiros. Ah, pastor, desculpa, eu não posso entender isso, eu estou passando por uma dificuldade tão grande. Os caminhos que Deus tem traçado para você são justos e eles são verdadeiros. Anda debaixo da graça do seu Deus. Ele tem planos, e os planos dele são imutáveis, porque ele não tem correção. Se você já anda por aí com o seu carro e você tem aqueles programas, Waze e seja qual outro programa que direciona o carro, eu já disse para vocês que quando eu uso, eu silencio. Eu não gosto que ele fique falando para mim o que fazer, eu não gosto. A 400 metros faça isso, faça aquilo. Eu não quero. Eu quero olhar para aquilo e faço como eu quiser. Mas quando funcionava o áudio, de repente vinha o áudio falando assim: novo cálculo da rota. Eu falo: como assim novo cálculo da rota? Eu estou indo na direção que você falou, agora está calculando a rota? Deixa eu dizer para você que Deus tem um caminho. Ele não fica recalculando rotas. Meus filhos, parem, que eu vou mudar. Primeira vez que eles queriam ter o Waze foi quando o povo chegou diante do Mar Vermelho. E falou: novo cálculo da rota, não é possível. E aqui? E Deus falou: não, está certinho. A rota se abriu. E eles passaram. Deus não recalcula rotas. Põe na sua cabeça isso. O Deus que é imutável está conduzindo você todos os dias. Por que é bom saber que Deus é o Criador, fez você e te ama, Ele é onipotente, tem poder para agir, e Ele é imutável. Ele não ama você hoje e amanhã não vai amar mais. Ele não vai te amar mais no futuro. Ele não vai te amar menos amanhã. Ele não muda. Ele já mostrou o amor por você. Então anda no caminho dele e fala: Senhor, eu não entendo, mas os seus caminhos, mesmo que sejam difíceis, são justos, porque o Senhor é justo. E eles são verdadeiros. Eu vou andar debaixo do que o Senhor pedir. Mesmo que os meus pés sangrem, mesmo que eu seja perseguido, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Esse é o zelo de Deus, por isso Ele tem que agir no mundo. Olha o caráter dele continuando: justos e verdadeiros, ó Rei das nações, fala da sua soberania.
Enquanto eles estão cantando o cântico do Cordeiro, eles reconhecem: o Senhor não é Deus só de Israel. O Senhor não é o Deus só da igreja. O Senhor é o Deus das nações. Ah, mas tem nação hoje que não serve ao Senhor. Não importa se elas servem ou não ao Senhor. Ele é o dono das nações. Ele vai agir sobre as nações da terra. Ó Rei das nações, quem não temerá? Deus é um Deus temível. Os crentes precisam lembrar disso. Muitos temem mais os inimigos do que Deus. Olha para o seu Deus e fala: o meu Deus. O próprio evangelista João, no livro de Apocalipse, fala: Senhor, quem é que ousará não temer a ti? Quando Jó questiona Deus, e Deus então entra num diálogo com ele a partir de Jó 38, há um episódio lá por volta do capítulo 41, que Deus chama Jó e fala assim: contemple esse animal que eu fiz. Ele apresenta um animal que ali é chamado de Leviatã. Ele fala: Jó, contemple esse animal. E se você ler na sua Bíblia, você vai ver praticamente a descrição de um dinossauro, uma espécie de dragão. Um animal que lança fogo pelas narinas, um animal que sopra e as águas fervem. Não é um animal que nós conhecemos. Ele descreve, fala que esse animal, as escamas dele se fecham, que não entra ar. Se a lança de ferro, uma lança poderosa de ferro, for jogada contra ele, é como se alguém estivesse jogando palha. E Deus diz para Jó: Jó, esse animal foi feito para não temer mais nada na terra. Esse animal é a obra-prima da criação. Mas se eu perguntar para você quem é o rei dos animais, você diz que é quem? Meu Deus. É um leão, o rei dos animais, o Leviatã. Olha, falou: ele? Eu fui feito para não temer ninguém. E aí Deus diz em alguns textos, fala assim, eu estava esses dias conversando com a minha filha Stephanie, e ela perguntou: pai, mas por que Deus fez o Leviatã? E aí eu me lembrei do texto bíblico que falava assim: Deus fez ele para brincar com ele. Ele é o poodle de Deus, olha só. E aí ele chama Jó e fala assim: olha esse animal. Jó, o homem mais valente da terra, desmaia, desfalece diante dele, treme diante dele. E Jó olha para aquele animal e Deus fala assim: quem foi o homem que ousou colocar a mão nele? Me conte, Jó. Quem foi o homem que colocou a mão nele e ficou vivo para contar? Nenhum ser humano na terra chegou a colocar a mão sobre ele. Jó sabia o animal, viu o animal. Então, dinossauros e seres humanos são contemporâneos, está no livro de Jó, só ler lá. E ele fala o seguinte: Jó, se você teme esse animal que eu criei, por que você não teme a mim, que sou o criador dele? Você teme ele, você deveria temer a mim. Então, quando você olhar à sua volta e ficar com medo de coisas, é importante você tem crianças pequenas, logo o Marlon vai ter que ensinar para sua filha e outros que têm bebês. Há um trovão violento lá fora. Minhas filhas pequenas davam um trovão muito grande, elas ficavam morrendo de medo. Elas temiam o trovão, mas muitas vezes não temiam Deus o trovão. Vocês entendem isso? As pessoas temem a tempestade até no mundo fora, mas não temem o Deus da tempestade. O ser humano é incoerente. Quem não temerá o teu nome? Quando o livro de Apocalipse se desenrola, João fala assim: eu duvido que permaneça alguém que não tema o teu nome agora. E ele continua: por quê? Ó Rei das nações, quem não te temerá e quem não glorificará o teu nome? Deus é digno de honra, ou ele tem dignidade e honra. João diz: o caráter de Deus, ele é digno e honroso, e é por causa desse caráter que foi ferido e atacado, ele vai retribuir. Então você sabe, quando você se aproxima de um Deus que é digno e honroso, você tem que se portar de forma adequada. É o que eu falei, você tem a explicação bíblica e você tem o que relaciona com a nossa vida. Talvez hoje você chegou aqui e você não se porta no culto solene de forma digna e honrosa. E você acha que Deus não está vendo. Há crentes que vão para a igreja e eles chegam na igreja, eles estão aqui, mas estão de fone de ouvido, ouvindo música, assistindo o jogo. E eu estou falando durante o culto, no WhatsApp, no joguinho. Talvez hajam pessoas agora em casa nos assistindo, que estão assistindo o culto, comendo pipoca, batendo papo. Uma descontração tremenda. Não fariam isso diante de um rei. Mas Deus é pai, não é padrasto, ele aceita tudo. Vamos nos portar como quiser diante dele. Que coisa terrível. O nosso Deus é um Deus
que tem dignidade e honra, de forma que quando você chegar num culto solene, antes de fazer qualquer outra coisa, tinha que falar: Senhor, eu cheguei, tem piedade de mim, eu sei da minha indignidade, da sua grandeza. Os mais poderosos anjos do céu, eles ficam voando com o rosto coberto, mas eu e você? Quantas vezes chegamos aqui, você chegou, veio brigando no carro, ou passou uma semana ofendendo o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Talvez hoje à tarde você viu coisas erradas, falou coisas inadequadas. Talvez hajam pessoas aqui que lutam com pornografia, mas chegaram no culto numa boa: Senhor, teu nome é Jireh, Shalom. O nosso Deus é um Deus digno, tem dignidade e honra, deve mudar a nossa vida. Porte-se adequadamente na presença dele. Textos como esses devem produzir no nosso coração zelo, cuidado. O texto vai: quem não glorificar o teu nome, pois só o teu nome é santo. O texto evoca a perfeição moral de Deus. É por isso que ele vai punir o pecado. O pecado não pode existir mais. Deus fala: eu vou lidar com o mundo porque o pecado tem que acabar, porque eu tenho perfeição moral. Não dá para conviver. Eu estou tolerando, eu estou suportando a iniquidade. E se Deus vai punir o mundo da iniquidade, vocês acham que Deus tolera o ajuntamento solene marcado por iniquidade? Deus não quer isso. E Ele sabe que nós somos imperfeitos e falhos. Por isso que o culto, ao iniciar, nós temos que falar: Senhor, eu não sei pelos meus irmãos, eu oro por eles, mas eu quero chegar diante do Senhor limpo. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 2, fala assim: quero que os homens orem, quero que os varões, fala para os homens, orem em todos os lugares com mãos santas. Quando ele fala de mãos santas levantadas ao céu, não é para você chegar na igreja e levantar a mão. Porque o judeu e o mundo antigo entendia que mãos santas eram mãos inocentes, limpas de iniquidade, de suborno, de corrupção e até mesmo de maldade. Então Deus não está preocupado se você chegou, passa o sabão na sua mão, mas Ele quer que você chegue aqui e fale: Senhor, as minhas mãos, o meu coração, o meu caráter, é um caráter que está limpo, eu não sou perfeito, mas Senhor, eu estou procurando andar diante do Senhor com integridade. É isso que é um culto marcado por reverência. Porque se o seu culto não é marcado assim, o nosso culto não é marcado assim, nós estamos brincando de igreja. E olha que triste é imaginar essa cena: um mar de vidro, milhares e milhares de pessoas na frente dele cantando, com toda reverência e temor, dizendo: o Senhor é digno, seus atos de justiça foram manifestos, quem não temerá o teu nome, quem não te glorificará, pois só tu és santo. Olha só como ele termina: por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Deus pune o mundo, e depois que ele punir o mundo, o texto fala que, João fala: todas as nações da terra virão e adorarão. Os brasileiros vão, os iranianos vão, pense em qualquer povo, os norte-coreanos virão para cultuar a Deus. Eu gosto de imaginar em alguns dos propósitos de Deus. Então eu mencionei para vocês que os juízos de Deus, eles acontecem na terra e vão acontecer com razões justificadas. Primeiro é o zelo dele, o amor que ele tem por nós, ele vai retribuir o mal que foi feito. 2, o seu caráter exige que ele faça isso. Ele é santo, ele é criador, ele é verdadeiro, ele não pode viver com pecado. E os seus propósitos seriam a última razão por que ele vai fazer isso. Que propósitos Deus tem? Esse é um dos propósitos. Deus quer que todas as nações venham e adorem diante de ti. Ele quer mostrar a sua vitória. Há um dia na terra em que todos os povos, os que ficarem vivos, depois de Deus efetuar esse juízo, as nações virão e adorarão lá em Jerusalém. Você quer conhecer Jerusalém? É caro para ir para lá hoje. Mais ou menos $4.000 por pessoa. Então você fala: eu queria tanto conhecer Jerusalém. Todas as nações virão. Deixa eu dizer para você, eu estou falando eu estou fazendo uma profecia, a revelação, faz assim, eu recebo. Estou contando o que vai acontecer. Você vai fisicamente conhecer Jerusalém, você vai lá. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, na sua presença, o trono estará lá. Tem textos da Bíblia que falam sobre isso?
Ele fala que isso vai acontecer porque os teus atos de justiça, que são as manifestações de juízo no livro de Apocalipse, se fizeram manifestos. O Senhor vai julgar o mundo e as pessoas então virão. Olha um texto interessante. Aliás, antes de um texto, algumas frases para você pensar. O Criador pode julgar a criação. Por ser santo, ele precisa punir o mal. São os propósitos dele. Por ser justo e verdadeiro, ele julgará com retidão. Tudo que você vê aqui ele fazendo é algo relacionado ao seu caráter e ao seu propósito. Deus é um Deus eterno. Olha o que Naum 1,6 fala. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas serão por ele demolida. Há atos de justiça sendo derramados na terra. Ele fala, ninguém vai poder suportar isso, a não ser que o Senhor haja. Naum 1,7 fala assim, se você olhar 1,6, fala, meu Deus, o que vai acontecer com a gente? Tem o contraponto aqui, olha o 1,7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia de angústia e conhece os que nele se refugiam. Se por um lado ele é rigoroso com o mal, pelo outro lado ele fala assim, o Senhor é bom, não tenha medo. Você não tem que ter medo de Deus. Filhos não devem temer a Deus. Você fala, Senhor, o Senhor é bom. Os que se refugiam em Ti estão seguros. Os egípcios temiam, os judeus não devem temer. Os crentes verdadeiros, os salvos, não devem temer. O mundo tem que temer, porque Deus vai manifestar sua justiça. Isaías 66, olha só que aqui esse texto é o último capítulo do livro de Isaías. Ele fala sobre o tempo milenar, que vem depois do livro de Apocalipse. Tão certo como os meus novos céus e a minha nova terra permanecerão, vocês serão meu povo, com um nome que jamais desaparecerá, diz o Senhor. E olha o que ele diz. Aqui ele está falando para os judeus, a igreja não existia. Mas olha só o reflexo de todas as nações virão. Olha como isso está profetizado. Toda a humanidade, aqui não são só os judeus, toda a humanidade virá me adorar, uma semana após a outra, um mês após o outro. Ele está dizendo assim, de lua nova a lua nova. Os judeus tinham uma data específica para cultuar. Deus falou, não será assim no futuro. Todas as semanas chegarão pessoas para me cultuar. Todos os meses, mês a mês, semana a semana, durante todo o reino milenar, as nações do mundo virão para adorar. E vai ser uma coisa fantástica. Canto, alegria, louvor. Por quê? Porque Ele é um Deus vitorioso. Nós temos que ansiar por esse dia. Se você não estiver, isso daqui é um texto que, como eu falei, falando para os judeus. Mas você tem que ansiar por que dia? Pelo dia em que nós também estaremos congregados naquele lugar, louvando a Deus e dizendo, Senhor, os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Os propósitos de Deus, para terminarmos, do versículo 5, diz assim, depois dessas coisas, eis que olhei e se abriu no céu o santuário do tabernáculo de Deus. Eu vou explicar rapidamente essas coisas. João diz que ele está olhando para o céu e lá no céu tem um templo. Assim como os judeus tiveram um templo na terra, no céu também tem. E ele fala que abriu-se o santuário. O santuário, o leitor do Antigo Testamento entendia perfeitamente. O templo tinha 3 partes. O átrio, que era o lugar onde as pessoas poderiam chegar, homens e mulheres. Depois você tem uma parte aqui chamada Santo Lugar, que os sacerdotes entravam fazer os seus trabalhos. E depois você tem o Santíssimo Lugar, que era o lugar que só o sumo sacerdote entraria uma vez por ano lá. Dito isso, João fala que o último lugar, o lugar mais sagrado, o Santíssimo Lugar, se abre. E João fala, eu vi lá dentro algo que eles não poderiam ver, era proibido para eles, depois que a arca foi para o templo, não podia. Ele fala, eu vi, no versículo 5, abriu-se o santuário e eu vi o tabernáculo do testemunho. Na minha versão está assim, alguém tem outra palavra para testemunho? O tabernáculo da aliança. A outra palavra ou só essas duas? O que é tabernáculo do testemunho, tabernáculo da aliança? Tabernáculo, a palavra tabernáculo, quando você ouvir, tabernáculo nada mais é do que um recipiente. Tabernáculo é um recipiente. O seu corpo é tabernáculo do Espírito Santo. O seu corpo é um recipiente, entenda essa figura, né? Que recebe o Espírito de Deus. No Antigo Testamento eles tinham um tabernáculo que era uma tenda.
Essa tenda era o recipiente onde a Arca da Aliança ficava dentro. Depois fizeram um templo de pedras. Então aquele lugar era o lugar onde recebia a presença de Deus, o templo. E o que é chamado de tabernáculo do testemunho, ele está falando dessa arca pequena, feita de madeira, de acácia, revestida de ouro. Por que é chamado tabernáculo de testemunho ou aliança? Porque dentro daquele pequena caixa de madeira existiam 3 coisas fundamentais. O maná, que era a lembrança de que Deus é o provedor. Lá dentro tinha a vara de Moisés, que a vara estava seca, mas florescia, tinha uma coisa nascendo. Olha que milagre! Era um negócio seco e nascendo folha. E ele falou assim, olha, aí está o maná, aqui é a provisão de Deus, aqui está o cajado de Moisés, a direção de Deus. E aqui estão as tábuas da lei, que eram as ordens de Deus. O povo rejeitou tudo isso e a ira de Deus se acendeu. Deus agora diz o seguinte, vocês não precisam mais temer, aquele lugar é aberto para que o povo de Deus possa entrar e para que daquele lugar possa sair juízo. Então as 2 coisas vão acontecer. João, eu sou salvo. O lugar se abriu e João viu o tabernáculo da aliança. Fique tranquilo, esse lugar agora é acesso livre para todos vocês. Mas do mesmo texto diz assim, e os 7 anjos, versículo 6, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário. Então você abre-se para o povo de Deus, mas lá de dentro sai algo assustador. E ele fala, saíram, versículo 6, os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestindo linho puro. São anjos enormes que saem daquele lugar, eles estão vestidos com roupas resplandecentes. Linho puro era a forma de dizer assim, a roupa dele é branquíssima, linda. João ficou admirado. Essas mesmas roupas aparecem depois no capítulo 19, com a igreja vestida esse tipo de roupa. Eles tinham linho puro e resplandecente, falando da sua pureza e dignidade. Eles eram cingidos no peito com cintas de ouro. Então mostra honra, nobreza. Esses anjos que estão saindo dali, eles são anjos que estão adornados. Sua veste já é linda, mas eles têm um adorno, não sei como seria essa faixa no peito dourada de ouro, linda. Você já viu pessoas, por exemplo, com roupa militar de gala? O pessoal entra naquela cerimônia de gala e vê a roupa, está cheio de coisa brilhante, bonito. Se você for visitar ou ver um rei, ou se você ver um sheik que quer ostentar isso, ele vai estar com ornamentos lindos. Se você visitar, meu cunhado e minha cunhada foram visitar Londres recentemente. Se você for até o Palácio de Buckingham, você vai ver lugares lindos. Ela falou assim, com detalhes de que realmente você fica até com medo até de olhar. Tamanhas são bonitas as joias, as coroas, todo o adorno. Esses anjos saem, João está olhando para a arca e fala, que maravilha, estou vendo a arca do testemunho de Deus. Enquanto ele olha para aquele lugar, lá de dentro, do mais cerne da presença de Deus, 7 anjos começam a sair, anjos belíssimos, dignidade, santidade e com nobreza. Eles vão executar coisas que os demais anjos não fizeram. Versículo 7 fala assim, então um dos 4 seres viventes, esses 4 seres viventes, eles também são anjos de uma outra espécie, uma outra categoria. Eles são classificados como querubins, anjos elevadíssimos. A Bíblia parece apontar claramente que Satanás, ou o diabo, era um querubim. Se você ler Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, você vai ver texto falando assim, como caístes do céu, ó estrela da alva, e ele começa a mencionar os aspectos desse ser. Então parece que Deus tem um grupo de anjos de uma categoria elevadíssima. E esses 4 seres viventes são os seres mais próximos do trono de Deus. Na descrição do trono de Deus você vê a plataforma de Deus, em cima o trono de Deus, e embaixo estão os seres mais poderosos que ele criou, 4 seres viventes, ou os 4 que vivem. João não sabe nem dizer, falou, eu vi 4 seres viventes, são anjos, cada um deles com seu aspecto. Um desses, se você olhar, diz assim, verso 7, os 4 seres viventes, então um dos 4
deu aos 7 anjos 7 taças, 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. A palavra grega para taça não é a palavra para taça de copo. Sempre quando você pesquisa na internet, e até nas imagens que eu mostro aqui, você fala, Deus vai derramar as taças. Normalmente apresenta um copo, mas a ideia aqui é quase um pires. Era uma espécie de... a palavra não importa, a palavra grega não importa para vocês. Era um pires curto, usado em cerimônias. Não era um copo. Ele sai com a bacia. Alguns dizem que Deus está tentando mostrar para o mundo que o juízo será rigoroso, mas será curto, porque ninguém poderia suportar. Os anjos saem carregando esse enorme pires, essa enorme bacia côncava, com ira. E quem deu isso para eles? O texto fala que um dos 4 seres viventes pegou a taça e falou, tome essa taça. E esse ser vivente vai municiando cada um dos anjos que vai sair do santuário de Deus. O que vai acontecer é uma ordem direta de Deus. E veja aí. Cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. Aqui você vê um propósito claro. O nosso Deus vive pelos séculos dos séculos. O pecado não pode viver pelos séculos dos séculos. O pecado tem que terminar. Então as taças darão início ao fim do que é conhecido como pecado. Deus pune. Então, porque Ele é eterno e vive para sempre, o pecado não pode viver com Ele para sempre. O pecado é finito, inclusive nisso. Verso 8 diz assim: então o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus. Irmãos, se vocês olharem o Antigo Testamento, eu não posso fazer todas as correlações, mas é lindo. Vocês leem histórias em que a fumaça, quando aparecia aquela nuvem de fumaça, o povo tremia. Por exemplo, quando Moisés tinha que entrar no tabernáculo, uma nuvem de fumaça cobria aquele lugar. Eles sabiam, Deus está aí. Quando Isaías capítulo 6, ele fala, no ano da morte do rei Uzias, eu estava olhando e vi o Senhor assentado num trono. E enquanto eu estou olhando, ele era tão grande, mas tão grande, que a barra da orla da sua roupa, a veste dele cobria o templo. Pode imaginar isso? A beirada da roupa dele cobria todo o templo de Israel. E enquanto eu estava olhando, Isaías falou, a base do limiar começou a mexer, as paredes começaram a mexer, e o chão se encheu de fumaça. Quando a fumaça apareceu, Isaías falou o quê? Ai de mim! Estava numa boa, os anjos voando, falando santo, santo, santo. Eu fico imaginando os anjos cobrindo o rosto para não olhar para Deus, os anjos cobrindo o pé, 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam o pé, com as outras 2 voavam, senão caía, né? Tinha que manter o equilíbrio, está voando. Isaías olhando, os anjos olhando e falou assim, oi, tá doidão, rapaz, está olhando para Deus direto. Isaías está aqui, que lindo, vendo tudo. Quando a fumaça começou a subir, ele falou, ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, eu vou ser consumido. Um dos anjos vai com uma tenaz, uma tesoura, pega uma brasa do altar de Deus e toca nele para purificar ele, porque ele seria morto ali. Agora, você vê 7 anjos, cada um deles com uma taça. Quando eles saem do templo, desse lugar mais íntimo, o lugar todo se enche de fumaça. É uma manifestação da ira de Deus. Vários lugares você vê isso acontecendo. Monte Sinai, Moisés sobe para falar comigo. O texto fala que desceu uma nuvem na ponta da montanha e Moisés, o povo fala que a terra tremia. Raios, relâmpagos, simplesmente uma nuvem cobriu aquele lugar. O que você está vendo aqui é isso. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E preste atenção agora. E ninguém mais podia entrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. A fumaça toma conta daquele lugar e Deus fala, ninguém mais entra aqui. Ninguém pode adentrar esse lugar, nem no céu. Ninguém pode adentrar. Até que essas taças sejam derramadas, eu vou me encher em ira de uma maneira que ninguém pode entrar aqui. Estão entendendo o que vai acontecer? O capítulo 16 vai mostrar a ira de Deus sendo derramada. E ele fala assim, até que as 7 taças, as 7 vasilhas sejam derramadas, ninguém lá no céu pode entrar nesse lugar, porque a minha ira vai se acender ao máximo. Gente, Deus tem um propósito.
Deus é eterno, mas o pecado não. Deus proibirá o pecado de permanecer eternamente, erradicando até que ele deixe de existir totalmente. Quando você lê o livro de Apocalipse, eu termino aqui, você precisa guardar isso. Por que Deus é tão rigoroso? Amor, o zelo por você, que é salvo. 2, o seu caráter exige que ele faça algo. Em terceiro lugar, ele tem um propósito. Quais são esses propósitos? Fazer com que todas as nações da terra venham e adorem. Fazer com que o pecado cesse. Fazer com que a justiça aconteça. É esse o Deus que você serve. Deus dará fim ao pecado, mas até lá, eu e você lutamos aqui para que o pecado seja tirado da nossa vida. Olhe para esse Deus cheio de zelo. O Deus que se ira com o pecado, ele também se ira se você decidir voluntariamente viver no pecado. Não brinque com esse Deus. Santo é o seu nome para sempre. Vamos orar. Abaixe sua cabeça um instante. Tome esses instantes para conversar com Deus. Se você é salvo, ore agradecendo a Ele, falando: Senhor, obrigado, porque eu sei que um dia eu estarei na sua presença, livre de toda essa tragédia que cairá sobre a terra. Se você é um salvo, ore clamando a Deus, falando: Senhor, salva os meus familiares. Senhor, eu estou ouvindo verdades perturbadoras, me ajuda a ser um instrumento que leve salvação. Ore pelos seus filhos, ore pelos seus pais, clame, ore por sobrinhos, por netos, por familiares. Em muito pode a súplica do justo. Ore e fala: Senhor, salva, muda, alcança na sua graça, Senhor, para que nenhum deles precise passar por esse sofrimento todo que a sua palavra, que é fiel e verdadeira, há de fazer. Ó Deus, olha para os seus filhos que sofrem aqui nessa noite, que eles sejam confortados pela certeza de que o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor vê, e no momento certo, o Senhor há de retribuir. Nós estamos numa época da história e quando olhamos para trás já vemos que muitas gerações passaram, muitas e muitas e muitas. Mas o Senhor sempre preservou dentro dessas gerações um remanescente fiel, que caminha, que permanece firme no seu caminho. E que esse povo fiel, até que chegue esse dia, levante a voz em adoração, dizendo: Santo para sempre é o teu nome. O teu nome é perfeito, o teu nome é poderoso. Que a criação cante, que os anjos cantem, que nós cantemos. Todos os que foram redimidos pelo seu nome precisam abrir a boca e louvar ao Senhor pelo que fazes. Obrigado nessa noite por nos lembrar do que vem pela frente. Salva, confronta e também, Senhor, receba louvor, porque o Senhor é sábio em tudo que faz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, nós vamos ser